Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia e no vídeo de hoje a gente continua a nossa série Que Mistérios Tem Safo de Lesbos, onde a gente discute sobre a vida e a obra da poetisa Safo de Lesbos, uma das raras vozes femininas da produção escrita da antiguidade grega. E lembrando que para quem quiser assistir todos os vídeos dessa série, aqui na descrição desse vídeo tem um link com a playlist da Safo, e na descrição do vídeo também estão todas as referências de pesquisa desse projeto. No vídeo anterior a gente tentou entender um pouquinho melhor sobre como era o contexto do mundo grego na época em que a Safo viveu, entre os séculos 7 e 6 a.C., no período arcaico, e para quem quiser assistir esse vídeo anterior, ele está então linkado aqui na descrição do vídeo. Já no vídeo de hoje, a gente começa a conversar sobre os poemas da Safo de Lesbos, que infelizmente se perderam quase que inteiros no decorrer do tempo, e atualmente a gente tem um ou dois poemas que podem ser considerados completos, e os outros estão fragmentados, faltando partes, e com diferentes graus de fragmentação. Tem alguns que faltam só algumas palavrinhas, enquanto que outros estão bem mutilados e só sobrou uma única palavra. Mas por que a obra da Safo se perdeu no decorrer do tempo e foi tão fragmentada? Bem, para entender isso a gente vai contar com a ajuda do Joaquim Fontes, do livro Eros Tecelão de Mitos, que é a nossa referência principal do vídeo de hoje. E aqui nesse livro ele escreve então que essa perda de material escrito não aconteceu só com a Safo de Lesbos, mas com a maioria dos autores da antiguidade, e não só da antiguidade grega, mas de diversas outras culturas. Então praticamente tudo se perdeu em todas as culturas e de vários autores, e hoje, por mais que a gente tenha acesso a textos completos da antiguidade, a grande maioria desses textos acabou se perdendo para sempre, e a gente tem acesso a um número muito pequeno de obras completas, isso num geral, não só da Safo, mas de todos os autores da antiguidade. E um dos principais motivos para esses materiais terem se perdido é que os livros, que na época tinham um formato bem diferente dos nossos, eles eram, por exemplo, rolos de papiro ou de outros materiais, eles demoravam muito para ser produzidos porque eles eram todos copiados à mão. Então, produzir uma cópia de um livro era algo que demorava muito, era um processo totalmente manual e também que não produzia muitas cópias. Então, quando um livro era copiado, para se produzir outro tinha que se copiar tudo novamente, um processo bastante demorado, o que dificultava que existissem vários exemplares de uma mesma obra. Um outro motivo eram as guerras constantes, e nessas guerras muitos livros foram destruídos, e como existiam pouquíssimas cópias, porque tudo era copiado à mão, era muito fácil que às vezes uma única cópia de um livro, ou as raras cópias de um livro, fossem completamente destruídas, e também existia a questão do desgaste dos materiais, que ia se estragando com o tempo, principalmente quando algumas obras caíam no esquecimento e não eram mais copiadas. E quando eram então redescobertas anos depois, elas já estavam muito fragmentadas, muito estragadas e às vezes até ilegíveis, e assim a obra acabava também se perdendo. E no caso da Safo, os poemas dela chegaram até os nossos dias na forma de pequenas citações feitas por outros autores, e também foram encontrados, a partir do finalzinho do século XIX, vários papiros na cidade egípcia de Oxirrinco, que fica perto da cidade de Alexandria, onde existiu na antiguidade a famosa Biblioteca de Alexandria, onde existia então a coleção completa das obras da Safo, e essa Biblioteca de Alexandria, como a gente sabe, também não sobreviveu até os nossos dias. No caso das citações dos poemas da Safo, os autores que tinham acesso à obra dela citavam trechinhos dos poemas quando queriam explicar alguma coisa, por exemplo, um aspecto da gramática, e então eles encontravam lá um trechinho da Safo que se encaixava na questão de gramática que eles estavam tentando explicar e citavam. E então por isso a gente tem acesso a pequenas frases dos poemas da Safo que vieram então através de citações de outros autores.
Também podia acontecer desses autores estarem escrevendo sobre um outro assunto, como por exemplo o amor, e citarem a Safo para exemplificar o que eles estavam querendo dizer, para concordar, para ilustrar um pensamento ou também para rebater uma ideia que a Safo trazia e contrapor essa ideia então com as ideias deles, exatamente como nós fazemos hoje quando citamos uma outra obra, por exemplo, em um trabalho acadêmico. Só que no caso dessas citações, esses autores citavam só trechinhos pequenos, uma frase no poema, uma ou duas frases, e não o poema inteiro. E também poderia acontecer deles não terem o acesso à obra escrita da Safo e só lembrarem desse poema, abrindo então margem para alguma distorção nesse poema. Então alguns dessas citações talvez não sejam exatamente o que a Safo tenha escrito, elas tenham talvez passado por um processo de distorção quando esse autor só lembrava então do fragmento, ou também quando ele traduzia de uma maneira um pouco diferente, ou adaptava as ideias que a Safo trazia. E a exceção para essa situação é a Ode a Afrodite, ou Hino a Afrodite, que foi citada por inteiro pelo Dionísio de Helicarnasso no século I a.C., e com essa citação ele acabou preservando então um poema inteiro da Safo, que chegou então até os nossos dias. E além dessas citações, também existem os papiros egípcios de Oxirrinco, que são a parte mais interessante dessa história, porque eles foram encontrados no finalzinho do século XIX, início do século XX, perto de um depósito de lixo, e entre esses papiros existiam então poemas bastante fragmentados da Safo de Lesbos. E entre esses papiros encontrados em Oxirrinco, a maioria eram papelada burocrática da época, mas também foram encontrados fragmentos da República e do Fedro de Platão, fragmentos do livro Os Elementos do Euclides, fragmentos também da Ilíada e trechos de poemas bastante fragmentados da Safo de Lesbos, possivelmente as últimas cópias do mundo desses poemas. E foram encontrados fragmentos dos poemas da Safo, inclusive em uma múmia de um crocodilo, que estava forrada internamente com papiros, e entre esses papiros tinham então poemas da Safo, o que nos leva a uma hipótese de que o forro dessa múmia de crocodilo tivesse sido feita de material que nós chamaríamos de reciclado, de papiro já usado, já escrito, e que foi então usado para forrar essa múmia de crocodilo. E eu acho essa uma história bastante interessante, de que encontraram então um poema da Safo em uma múmia de crocodilo, algo que eu nunca imaginaria. E perto de Oxirrinco ficava a famosa e mais importante biblioteca da Antiguidade, a Biblioteca de Alexandria, que tinha uma coleção de 9 rolos de papiro com a obra possivelmente completa da Safo de Lesbos, mas como essa biblioteca acabou sendo destruída, muito da obra da Safo acabou se perdendo junto com essa biblioteca. E isso não significa que não existissem outras cópias das obras da Safo em outros lugares. Essas outras cópias existiam sim, mas elas também acabaram se perdendo no decorrer do tempo, em guerras, ou na deterioração natural que o tempo traz para esses materiais que são muito frágeis. E depois também, com a chegada da Idade Média, não existia mais um esforço de copiar a obra da Safo, ainda que ela ainda fosse admirada e lida por alguns na Idade Média, e esse desinteresse veio principalmente porque a temática dos poemas da Safo, que tem temas bem eróticos às vezes, não agradava a igreja, e também por Safo ser pagã, o que aos olhos da igreja da época, infelizmente, era um problema. E também existem alguns relatos que sugerem que o Papa Gregório VII, durante a Idade Média, tenha ordenado que a obra da Safo fosse queimada, junto com outras obras, também não exclusivamente a obra da Safo. E os relatos sobre essa queima das obras da Safo é posterior a esse Papa, o que leva à dúvida se essa queima realmente aconteceu ou se é só uma lenda. Mas mesmo que a gente não tenha certeza de que o Papa tenha ordenado ou não a queima então das obras da Safo, essa é uma ideia bastante plausível, já que a queima e a proibição de livros foi uma prática bastante comum da igreja da época.
Mas mesmo que a gente não saiba se essa queima ocorreu ou não, esse relato sobre a queima nos revela um pouco sobre a mentalidade da época e principalmente revela que a obra da Safo não se encaixava naquele dogma cristão por conta do conteúdo erótico dos poemas e também por Safo ser pagã, e esses também talvez foram motivos que contribuíram para esse esquecimento e fragmentação da obra dessa poetisa. Mas afinal, o que foi que sobrou da obra da Safo? Sobrou um número muito pequeno de fragmentos, alguns mais mutilados, outros menos, e que falam principalmente sobre o amor, tanto as doçuras do amor quanto as amarguras do amor, e nesse caso, então, principalmente Safo trabalha com a questão da amargura, então, do sentimento de amar alguém. E para essa série de vídeos eu selecionei 3 traduções para o português dos fragmentos da Safo, existem outras, mas eu escolhi essas 3 aqui, do Joaquim Brasil Fontes, da Juliana Ragusa e do Guilherme Flores. Essas 3 traduções são excelentes, traduções de altíssimo nível, mas a que eu mais gostei dessas 3 foi a do Joaquim Fontes. Por uma questão puramente pessoal, subjetiva, todas essas traduções são maravilhosas, de altíssimo nível, mas, pessoalmente, eu gosto mais então dessa tradução aqui. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a analisar alguns desses poemas com maiores detalhes, mas no vídeo de hoje a gente já vai ver algumas ideias, alguns temas que a Safo trouxe então nesses poemas. O poema mais conhecido da Safo é a Ode a Afrodite, ou Hino a Afrodite, em que a Safo, ou a persona criada pela Safo, sente muita saudade de um amor antigo que ela teve no passado, e ela quer reconquistar o amor dessa mulher, dessa moça que ela teve então no passado, e por isso implora pela ajuda da deusa Afrodite, a deusa do amor, e a deusa Afrodite se manifesta então nesse poema e aceita ajudar a Safo mais uma vez, como ela já tinha ajudado em situações semelhantes no passado, e esse é um dos poemas em que o homoerotismo está mais presente na lírica da Safo. Nesse poema fica bastante clara a questão da saudade, da lembrança de amores passados, que a Safo traz bastante nos poemas dela, recordando então os momentos de doçura que ela viveu ao lado da pessoa amada, e que com a ausência dessa pessoa, esse amor se converteu em uma amargura, em uma situação dolorosa por não ter mais então a presença da pessoa amada, e esse tema aparece em diversos outros poemas da Safo. É um tema bem comum na lírica dela. Outro poema que eu gosto muito é o fragmento 31, em que a Safo escreve que não importa o que os outros digam, a coisa mais linda, mais importante do mundo sempre é quem a gente ama. E ela exemplifica essa situação citando Helena de Troia, que teria então abandonado o esposo Menelau para ir para Troia ficar com Paris, o grande amor da vida dela. Mas é bastante importante ressaltar que esse mito de Helena tem variações, e as variações são bem comuns na mitologia grega. Então tem alguns autores que dizem que Helena teria sido raptada e levada à força para Troia, enquanto que outros dizem que ela foi porque quis, por vontade própria, o que é a situação aqui na poesia da Safo, em que Helena vai para Troia então por vontade própria, motivada então por um amor muito forte que ela sentia por Paris. O erotismo também é bastante forte na lírica da Safo, e a gente tem um exemplo disso já nesse mesmo fragmento, em que a Safo escreve sobre um jeito de andar, de caminhar que acorda os desejos, e a gente não sabe exatamente a quem que a Safo está se referindo, porque tem um trecho bastante mutilado desse poema, que tem várias lacunas, mas existem ali 2 nomes femininos que talvez sejam as pessoas então que caminham desse jeito que acorda os desejos, e talvez são nomes femininos, talvez fossem moças que a Safo amasse, ou então a persona criada pela Safo, ou ainda pessoas amadas por uma terceira pessoa que teria encomendado esse poema para Safo. Então a gente tem múltiplas opções que a gente não sabe exatamente a resposta correta, ainda mais por conta dessa lacuna no meio do poema.
Mas o principal em Safo é a lembrança, a recordação dos momentos passados na companhia de uma pessoa amada, os momentos doces, que quando eles reaparecem na lembrança e essa pessoa está ausente, essas lembranças se tornam dolorosas, porque ela lembra então dos bons momentos vividos e inclusive escreve que sentia desejo por essa pessoa ausente, então a falta aqui se torna então uma presença muito dolorosa e a gente tem então poemas que falam desse lado mais amargo do amor, principalmente relacionado a lembranças de bons momentos que foram vividos com a pessoa amada no passado e a pessoa então no momento da escrita já não está mais presente, a gente não sabe exatamente o motivo, mas então tem essa questão da lembrança e desse jogo de ausência e de presença, e também esse jogo entre o doce e o amargo, o doce vindo da lembrança e o amargo vindo então da condição presente de ausência. E em outros momentos, a Safo escreve sobre situações de grande sofrimento, como por exemplo no fragmento 95, em que ela escreve que tinha parado de ter vontade de viver, queria parar de viver, e vê as margens do rio Aqueronte, por onde passavam então as almas que iam para o submundo, e como esse fragmento está muito mutilado, faltam vários pedaços, é praticamente uma frasezinha só, a gente não sabe exatamente o motivo desse sofrimento tão intenso que é descrito, mas muito provavelmente é por conta de um sofrimento amoroso, de um amor mal resolvido ou perdido, porque essa é uma das temáticas principais da lírica da Safo. Outro tema que aparece com frequência são os efeitos físicos do Eros, como por exemplo quando a Safo cita que quem sofre por amor sente como se tivesse o corpo todo sendo quebrado pelo Eros. Ela também cita a questão de arder, queimar de desejo motivado pelo Eros, também um efeito físico, corporal, então da ação do Eros na pessoa. Então o Eros, para Safo, é algo praticamente invencível, capaz de dominar o corpo e a mente de quem ama, e também traz sentimentos doces e sentimentos amargos, e às vezes esses dois sentimentos ao mesmo tempo. A Safo também evidencia que quando a gente está apaixonado, a gente acaba falando bobagem, falando demais, como por exemplo no fragmento 158, que é um fragmento até bem humorado para o nosso padrão de humor hoje em dia, talvez esse aqui fosse um poema bastante sério, mas ele diz o seguinte: é bom ter cuidado com a língua tagarela quando se agitam no peito as paixões, indicando então que quando a gente está apaixonado a gente muda o nosso jeito habitual de ser e às vezes acaba até mesmo falando demais, de tão dominado pelo Eros que a gente pode ficar. E o Eros, em alguns momentos, também traz dúvidas, como por exemplo no fragmento 51, em que ela escreve: não sei como escolher, em mim há dois intentos. E esse é o fragmento, é só isso que sobrou, e por conta disso a gente não sabe exatamente qual é essa dúvida que a Safo está falando, se é por conta de estar amando mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou de não saber como agir diante do amor. Então os fragmentos da Safo, na maioria das vezes, sempre nos trazem essa dúvida e várias possibilidades de interpretação que a gente nunca vai saber qual é a verdadeira, por conta então desse estado fragmentário desses poemas. Outro fragmento muito interessante e muito bonito, que traz as ambiguidades de amar alguém, é o fragmento 26, em que a Safo escreve o seguinte: os que são meu bem-querer, esses me trazem dores. Ou seja, aqui a gente tem uma questão de ambiguidade, porque ao mesmo tempo em que eu amo, que eu tenho afeto por alguém, esse mesmo afeto me traz dores, porque talvez eu não seja correspondido, ou a dor de querer o bem da pessoa que eu amo. Então ela representa muito bem essa ambiguidade de gostar, ter afeto por alguém, e ao mesmo tempo esse afeto trazer dores, seja por não ser correspondido, por conta de preocupações e diversas outras situações que se encaixariam nessa ambiguidade desse fragmento.
E por mais que seja muito triste que os poemas da Safo estejam tão fragmentados, esse estado fragmentário também acaba estimulando a nossa imaginação, com a gente tentando descobrir o que a Safo quis dizer exatamente, e por conta das partes que faltam, se abrem muitas possibilidades de significado, aguçando então bastante a nossa imaginação. Na minha opinião, o maior exemplo disso é o fragmento 156, em que a Safo escreve o seguinte: deliciosa, mais do que uma lira ressoando. E isso é só o que sobrou desse poema, só essa pequena frasezinha. E isso aguça a nossa imaginação sobre o que seria essa entidade deliciosa que a Safo se refere. Será que é uma pessoa amada? Será que é uma lembrança? Ou uma taça de vinho, uma fruta, uma situação? A gente nunca vai saber. E isso dá toda uma aura de mistério a esses fragmentos e acaba aguçando bastante a nossa criatividade, justamente por nunca saber exatamente qual é a verdade desse fragmento. Mas em algumas situações essa fragmentação também nos deixa muito tristes, muito frustrados, justamente por nunca saber o significado real daquele fragmento, e alguns deles também são praticamente incompreensíveis, com muitas palavras faltando. Então a gente tem mais uma vez essa questão da ambiguidade na obra da Safo. Ao mesmo tempo em que o estado fragmentário aguça a nossa imaginação, ele também às vezes nos deixa muito chateados. Mas o mais interessante de tudo isso é que mesmo com uma distância cultural e histórica enorme, de mais de 2000 anos, os poemas da Safo ainda se conectam com a gente e a gente percebe que já sentiu em algum momento da vida essas emoções que a Safo vai descrevendo, como as doçuras e as amarguras de amar alguém, a saudade, a melancolia, a vontade de rever alguém. Enfim, durante a leitura a gente vai percebendo que já sentiu isso que ela descreve, principalmente porque ela fala sobre amor, sobre afeto, algo muito presente nas nossas vidas. E é claro que a gente percebe esses poemas com a nossa mentalidade, a nossa cultura, as nossas lentes culturais do século XXI. E muito provavelmente a gente vai entender esses poemas de uma maneira completamente diferente da intenção original deles, escritos lá entre os séculos 6 e 7 antes de Cristo. Mas mesmo com essa grande distorção, de alguma maneira esses poemas ainda ressoam na gente. A gente percebe que já sentiu de alguma maneira ou de outra, talvez de uma maneira bastante diferente, esses sentimentos que a Safo narra, principalmente quando ela está falando do amor, do afeto, do eros, né? Então, nas palavras dela. Eu, por exemplo, tive em diversos momentos a sensação de já ter sentido o que ela descreveu, mas nunca ter conseguido expressar em palavras esse sentimento. Então, particularmente, para mim, a Safo parece que vai naqueles sentimentos que estão lá na fronteira da linguagem, que a gente não consegue descrever em palavras, e parece que traz esses sentimentos que a gente não consegue expressar para esse universo da linguagem escrita, e por isso, para mim, ler Safo é muito especial, eu gosto muito da Safo. Ler os poemas da Safo é uma delícia, é uma maravilha. E muita gente vem dizendo exatamente isso no decorrer dos séculos, e eu fico pensando na sorte dos que tiveram acesso à obra completa da Safo. Sorte essa que infelizmente a gente nunca vai ter, mas mesmo assim a gente pode espiar para o mundinho da Safo através desses fragmentos tão bonitos que chegaram até os nossos dias. E ler Safo também é como ter vários véus na frente dos olhos que atrapalham, vão embaçando a nossa visão e nos impedem de compreender ela totalmente, porque não existe nenhum consenso quando a gente estuda Safo. Existem muitas opiniões completamente divergentes sobre as obras dela. Então a gente tem os véus da distância histórica, da distância cultural, a questão da fragmentação dos poemas que dá origem a várias interpretações
limitações, porque a gente tem muitas partes faltando, e também a questão de uma subjetividade diferente, de uma maneira diferente de sentir que existia na época dela e que a gente não consegue nem imaginar como era, mas mesmo com todas essas dificuldades, ler Safo é interessantíssimo e vale muito a pena encarar esse desafio de ver essa obra tão bonita dela, mesmo atrás de uma camada de vários véus que vão então atrapalhando a nossa visão, vão esfumaçando a maneira que a gente vê. Mas mesmo com todas essas dificuldades e sem conseguir tirar esses véus que atrapalham a nossa visão, mesmo com tudo isso, ler Safo e descobrir mais sobre o mundo dela é maravilhoso. E eu fico muito feliz de poder dividir essa sensação de maravilhamento com vocês. Esse então foi o vídeo de hoje, eu agradeço muito a companhia de vocês, e no próximo vídeo a gente analisa então o famoso poema Hino a Afrodite, que é muito bonito, e também estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui para vocês. Então por hoje é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.